10 motivos para você investir na B3SA3, a nossa empresa B3 da Bolsa de Valores, Brasil Bolsa Balcão. Roda a vinheta. Fala pessoal, mais uma vez, Madiel Silvério aqui no canal Pet Invest, trazendo educação financeira gratuitamente para você, conteúdo de comentários sobre indicadores fundamentalistas de ações. Antes de mais nada, eu quero pedir, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve por gentileza, clica no sininho de notificações para toda vez que a gente mandar um vídeo para você, você receber as notificações. E se você acha o nosso conteúdo relevante, não espere o YouTube entender isso sozinho, mostre para ele que o nosso conteúdo é relevante, deixe o seu like aqui nesse vídeo, ajuda a gente. Vamos chegar nos 10 mil inscritos aí, pessoal, meta, 10 mil inscritos para esse canal. Então hoje nós vamos falar da empresa B3. Eu encontrei 10 motivos para investir na empresa B3, pessoal. E por que eu estava analisando a B3? Já parou para pensar quanto de taxa a B3 ela ganha na compra e na venda de ativos, na custódia de ativos e etc., no aluguel de ações? Tantos meios que a empresa B3 tem de cobrar os investidores da Bolsa de Valores, pessoal. Eu parei para pensar nisso. Eu tive uma experiência com day trade, por exemplo, e a minha experiência com day trade foi totalmente uma experiência de aprendizado, e nessa experiência eu paguei algumas taxas, custos operacionais, emolumentos, taxa de registro, entre outras, pessoal. E eu parei para pensar, mas a B3 ganha muito dinheiro com taxas. Se nós somos investidores da Bolsa de Valores, a melhor empresa para a gente investir é a B3, porque se você paga a taxa para a B3 para investir o seu capital em bolsa, seja em ativos, em day trade, swing trade, buy and hold, pessoal, nada melhor do que você ter a devolução do pagamento das suas taxas em distribuição de proventos e dividendos e distribuição de lucros da B3. Então, eu escolhi essa empresa para falar para vocês. Vou te apresentar então 10 motivos para investir nela. O primeiro motivo é o setor. Pessoal, é o setor maravilhoso, qual que é? Todo mundo já sabe qual que é o setor que eu prefiro. Aqui é o setor financeiro, pessoal. O setor financeiro é maravilhoso, aquele setor que a crise não atrapalha, que sempre se mantém lucrativo, é o setor financeiro. E a B3, pessoal, ela participa do setor financeiro. O que influencia o setor de atuação da B3 nesta época, pessoal? É o segundo motivo de investimento nessa empresa: o aumento de investidores na Bolsa de Valores. Pessoal, quanto mais investidores entrarem na Bolsa de Valores, mais aumenta a lucratividade da empresa B3, mais investidores estarão pagando taxas para a B3. O mercado de day trade está explodindo, cada vez novas pessoas vão entrar no mercado de day trade para aprender essa profissão. O mercado de investimentos em bolsa e empresas também está explodindo. A bolsa está em baixa agora. A cada mês nós vemos que aumentaram gradativamente os números de investidores em bolsa, pessoal. Isso significa que o lucro da empresa B3 irá aumentar constantemente para o acionista, aquele que tiver participação no lucro dessa empresa. Então, é o segundo motivo, o segundo ponto que eu entendo aí, que é uma empresa consideravelmente boa para se investir agora. O terceiro motivo aí para investir na B3, pessoal, ela não tem concorrentes aqui no Brasil. Então, a única empresa brasileira que negocia ativos dentro da Bolsa de Valores é a B3, não tem nenhum concorrente. Então, é uma empresa que dificilmente vai quebrar aqui no Brasil, né, com relação à concorrência, a não ser que mude a maneira de investir em bolsa de uma hora para outra aqui no país, mas dificilmente isso vai acontecer. Então, esse ponto é muito importante. Se você pegar bancos, sempre tem 5, 6 concorrentes. Se você pegar empresas de energia, 5, 6 concorrentes. A B3 é uma empresa que não tem concorrentes, né? Ela tem empresas que atuam no setor financeiro, porém ela não tem concorrência. Nenhuma outra empresa negocia ativos na Bolsa de Valores da mesma forma que a B3, no caso. O quarto ponto, pessoal, é o dividend yield dessa empresa. Ela não tem um dividend yield exageradamente alto, né? Mas é um dividend yield de 3,47%, pessoal. Apesar do dividend yield ser baixo, 3,47%, por que eu escolhi isso como um ponto, um motivo para investir nessa empresa? Porque essa taxa de rendimento que ela teve nos últimos 12 meses é maior que a renda fixa. Então, se você pegar, por exemplo, a taxa Selic agora, 3%, ela rendeu 3,47% ao ano a B3 só com pagamento de proventos. A Selic tende a render aí, rentabilizar 3% ao ano. Então, se ela manter, né, o mesmo lucro, a mesma distribuição de dividendos nos próximos 12 meses, ela vai ter um rendimento maior do que a renda fixa, visto que agora a taxa Selic está a 3%. Então,
é um ponto considerável, pessoal, porque por mais que você tenha desvalorização no ativo por conta da queda da bolsa, né, agora na pandemia que nós estamos vivendo, ou contando com valorização, se ela se valorizar nos próximos 12 meses, além disso você ainda tem 3,47% aí de rendimento com pagamento de proventos ou até mais. Pode ser que venha menos, mas eu acredito que não vai cair tanto o pagamento de proventos da B3, porque é como eu te disse, ao invés dos números de investidores estar caindo, está aumentando. Então não é algo que o lucro vai ser afetado fortemente pela crise. Então esse é o quarto ponto. O quinto ponto é um ROI consideravelmente alto. Ela tem um ROI de 12,58%, pessoal, isso está bem próximo aí da média ideal, que é acima de 15%, né? Ela tem um ROI 12%, está bom, né, essa taxa de ROI, isso significa que ela consegue retornar uma boa quantidade do seu capital em forma de lucro, né, com as suas atividades, isso é interessante. Então ela tem um ROI que está ali dentro da média, o quinto ponto positivo para se investir na B3. O sexto ponto é uma dívida líquida negativa. Ela tem uma dívida líquida de menos 5 bilhões de reais em dívida líquida. Então ela não está devendo nada, pessoal. Ela tem uma dívida negativa. Isso é muito importante para uma empresa que não tem dívidas. É uma empresa segura, uma empresa que não vai quebrar, uma empresa que não vai ter que custear valores exacerbados para poder se manter lucrando, né? Então uma empresa que não tem dívidas, uma empresa que tem dívidas negativas, é muito interessante, pessoal. A gente sempre tem que analisar a questão financeira, né, da empresa. E a questão financeira da B3, por exemplo, é totalmente positiva. Ela tem boa lucratividade, um ROI considerável e dívida negativa é o sexto ponto que eu encontrei positivo para se investir nessa empresa. Sétimo ponto, tag along de 100%, apesar de eu achar difícil os controladores ali optar por vender as ações da B3, mas é um ponto considerável que muitos investidores olham quando vão se investir, um tag along de 100%, ou seja, se algum controlador quiser vender sua participação na empresa, você tem direito de vender 100% equivalente ao que ele vai vender as suas ações também. Isso é interessante a gente analisar, como eu falei, muitos investidores prezam por esse indicador e por isso eu coloquei como o sétimo ponto positivo para se investir na empresa B3. O oitavo motivo, no caso positivo para se investir nessa empresa, é um free float de 99%, ou seja, pessoal, 99% das ações da B3 estão disponíveis para negociação na Bolsa de Valores. Então, é muito interessante isso, porque ela não tem praticamente nada de ações em tesouraria, nada de ações negociadas fora da Bolsa. 99% das ações estão negociadas na Bolsa de Valores para que os acionistas tenham participação na empresa. Isso é muito interessante, uma empresa que tem uma governança corporativa excelente para você investir nela. O nono ponto, nono motivo, é uma liquidez corrente de 1,19. Então ela tem uma liquidez corrente, né, uma capacidade de caixa que é maior do que os seus passivos no curto prazo. Então ela consegue arcar aí com as despesas no curto prazo e ainda sobra um caixa para essa empresa. Ou seja, se ela não lucrar nada, ela consegue se manter facilmente aí com o caixa, com os ativos circulantes que ela possui. O décimo ponto, eu vou falar sobre um indicador que chama margem líquida. Talvez nunca tenha comentado esse indicador aqui no canal, então hoje vou comentar sobre ele, que é o indicador que mede qual é a porcentagem de lucro que a empresa tira da sua receita. Então, de toda a receita adquirida pela empresa, quanto por cento sobra de lucro líquido, né? Que seria, no caso da B3, 44%. Então, de todas as receitas, de todos os ganhos da B3, 44% se torna lucro líquido. Vou pegar um exemplo aqui, o Banco do Brasil, por exemplo, né, ele tem uma margem líquida de 11%. Então, de toda a receita do Banco do Brasil, 11% é lucro líquido. Olha a diferença, a B3 está em 44%, então ela tem uma margem líquida alta, ou seja, a lucratividade dessa empresa é muito boa. Se você nunca tinha ouvido falar sobre esse indicador margem líquida ou não sabia o que significava, comenta aqui nos comentários aqui embaixo, curte esse vídeo já, deixa o seu like e
esse é o 10º ponto para investir na empresa B3. Considerando tudo isso que eu falei aqui sobre a B3, pessoal, na nossa opinião, né, nós não somos analistas, eu não estou indicando essa empresa para você, não é uma indicação de compra ou de venda dessa empresa, não estou falando aqui se ela está com o preço justo, se ela não está, se você tem que comprar agora, se você tem que comprar amanhã, isso não é indicação, nós apenas trazemos comentários de indicadores aqui das empresas para vocês. Na nossa opinião, nós achamos esses 10 motivos positivos para você investir na B3. Eu investiria na B3 até por conta do que eu falei para vocês, pensar como ser dono da empresa. Se você paga taxas para a B3, nada melhor do que você receber participação dos lucros da B3. Isso é um ponto super positivo para se investir não só na B3, mas em qualquer outra empresa. Então, esse é o comentário com referente a B3SA3, a nossa Bolsa de Valores, a empresa que negocia ações aqui no Brasil. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, mande sugestões de vídeo para nós. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Tchau!